Aula 1. Direções para a estação de comboios. Desculpe-me, poderia ajudar-me? Estou a tentar encontrar a estação de comboios mais próxima, mas estou um pouco perdido. Oh, claro. Terei todo o gosto em ajudar-te. Onde é que está a tentar chegar? Preciso de pegar um comboio para o centro da cidade. Conhece a maneira mais rápida de chegar à estação de comboios a partir daqui? Deixa-me pensar. A estação ferroviária mais próxima fica a cerca de 10 a 15 minutos a pé daqui. Gostaria que eu lhe desse instruções passo a passo? Sim, isso seria ótimo. Quero ter a certeza de não me virar ao longo do caminho. Ok, não há problema. Deixa esta rua por 2 quarteirões e depois vira à esquerda para a Main Street. A estação de comboios estará à sua direita, a meio do quarteirão. Encontrei, deixa 2 quarteirões, depois à esquerda na Main Street. E a estação estará do meu lado direito? Parece bastante fácil. Exatamente. Basta procurar a grande placa que diz Estação de Comboios, não pode perder. Deixe-me saber se precisar de algum esclarecimento sobre o percurso. Não, acho que consegui. Muito obrigado pela vossa ajuda. Agradeço muito que deva ter tempo para me dar essas orientações. Aula 2. Lidar com as perturbações das viagens. Ana, posso perguntar-lhe algo que aconteceu com a minha viagem na semana passada? Foi um pouco perturbador. Claro, John. O que aconteceu? Fico feliz em ouvir e ver se posso oferecer alguma sugestão. Bom, o meu voo atrasou devido ao mau tempo e acabou por aterrar os meus planos. Tive de mudar algumas coisas. Ou não, isso é um incômodo. Lidar com atrasos nos voos pode ser muito frustrante. Como é que acabou por lidar com isso? Isso atrapalhou um pouco os meus planos, mas tentei manter-me flexível. Acabei por reprogramar o meu hotel e algumas das atividades que tinha planeado. É inteligente manter-se adaptável nessas situações. Mudanças inesperadas podem realmente dar uma guinada nas coisas, mas parece que a geriu bem. Sim, só tentei assentar com tranquilidade. O mais importante foi que eu ainda conseguia aproveitar a viagem geral, mesmo com o soluço. Absolutamente. A chave é não deixar a disrupção arruinar toda a experiência. Enquanto ainda conseguirmos tirar o máximo proveito disso, é isso que conta. Exatamente. E agora tenho uma boa história para contar sobre a minha viagem, por isso acabou por dar resultado no final. Lição 3. Discutindo planos de férias. Ai, Ana, já começou a pensar nos seus próximos planos de férias? Sabe, tenho pensado um pouco, mas ainda estou a tentar descobrir para onde quero ir. Tem alguma recomendação? Bem, isso depende. Que tipo de viagem procura? Algo relaxante e focado na praia, ou talvez mais umas férias aventureiras e ativas? Essa é uma boa pergunta. Honestamente, estou aberto a ambos. Acho que só quero fugir e recarregar um pouco, sabe? Ouço-te. Nesse caso, talvez um bom destino tropical seria perfeito. Poderia passar algum tempo a apanhar sol e a relaxar.
Isso soa realmente apelativo. Tem algum lugar específico em mente que recomendaria? Bem, fiz uma viagem fantástica às Caraíbas há alguns anos. As praias eram lindas e a comida e a cultura eram fantásticas. As Caraíbas, hein? É definitivamente uma opção intrigante. Vou ter de investigar isso um pouco mais. Alguma outra sugestão? Você também pode considerar algum lugar como o Havaí, belas paisagens, muitas atividades ao ar livre e uma vibração realmente relaxante. Aula 4. Explorando uma nova cidade. Ana, já decidiu onde devemos visitar primeiro na nossa viagem? Olá, John. Tenho feito algumas pesquisas e acho que deveríamos definitivamente visitar o centro histórico da cidade. Não há problema, parece uma boa ideia. Deixe-me saber se encontrar alguma joia escondida que não devemos perder. Fantástico! Vou ter a certeza de que partilharei quaisquer achados interessantes. Há alguma coisa específica que espera ver ou fazer enquanto lá estivermos? Estou entusiasmado em explorar uma nova cidade, por isso estou aberto a qualquer coisa. Talvez pudéssemos ver a cena gastronómica local. Estou sempre pronto para experimentar novos restaurantes. Também eu. Preparou uma lista de pratos ou restaurantes imperdíveis. Terei todo o gosto em fazer algumas reservas se tiver recomendações. Não, ainda não fiz uma lista. Mas vou deixar-vos saber se me deparar com boas opções. Sinta-se à vontade para enviar qualquer lugar que achar que deveríamos verificar. Serve. Estou ansioso para descobrir a cidade juntos e experimentar a cultura local. Absolutamente, vai ser uma ótima viagem. Mal posso esperar para ver o que encontraremos. Lição 5. Recuperação do jet lag. Bom dia, Ana. Como está a sentir-se hoje? Ai, John, para ser honesto, ainda estou a sentir-me um pouco jet lag. A diferença horária atingiu-me muito. O mesmo aqui, o jet lag pode fazer com que se sinta exausto e confuso. Mas tenho a certeza de que nos ajustaremos em breve. Espero que sim. Tem alguma dica para recuperar rapidamente do jet lag? Quero aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui. Sim, acho que ajuda a ter um pouco de luz solar, manter-se hidratado e tentar manter a programação local o máximo possível. Talvez possamos ter calma hoje e explorar a área ao redor do hotel. Isso soa como um bom plano. Também li que manter-se ativo pode ajudar, por isso uma boa caminhada de lazer pode resolver o truque. Definitivamente, vamos fazer isso. E podemos pegar uma refeição leve e saudável mais tarde para abastecer. Não há necessidade de exagerar enquanto ainda estamos a ajustar. Parece perfeito. Já estou a sentir-me melhor só por falar disso. Esta viagem vai ser fantástica, jet lag e tudo. Concordo, vamos divertir-nos muito. Vamos devagar hoje e voltaremos a 100% em pouco tempo. Lição 6. Óculos de sol elegantes e práticos. Ai, Ana, reparei que comprou uns óculos de sol novos. Têm um aspecto fantástico. Obrigado, John. Queria encontrar um par que fosse elegante e prático para a nossa viagem. Isso é importante, especialmente com toda a caminhada que vamos fazer. Que funcionalidades procurou ao escolhê-las?
Bem, queria algo que protegesse os meus olhos do sol, mas também complementasse o formato do meu rosto e o estilo pessoal. Percebo. Pode ser complicado encontrar o equilíbrio perfeito entre função e moda. Exatamente. Acabei por usar um par que tem lentes polarizadas para reduzir o brilho, mas as armações também estão muito na moda. Bom, parece uma ótima combinação. Também quero ter uns óculos de sol novos. Alguma recomendação? Definitivamente. Sugiro procurar um par que seja durável, confortável e, idealmente, tenha proteção UV. Isso faz sentido. Quero óculos de sol que estejam na moda e protejam bem os meus olhos, sem sacrificar a qualidade. Lição 7. Descobrindo delícias locais. Ai, Ana, tenho ouvido muito burburinho sobre a cena gastronómica local aqui. Já teve a oportunidade de o ver? Sim, tenho feito algumas pesquisas e parece haver tantos restaurantes incríveis e experiências gastronómicas para explorar. Isso é fantástico. Que tipo de pratos ou cozinhas locais está mais interessado em experimentar? Bem, li que as especialidades regionais são realmente únicas e saborosas. Estou especialmente intrigado com a cena da comida de rua. Oh, comida de rua soa como uma ótima maneira de obter um sabor autêntico da cultura local. Algum item imperdível na sua lista? Ouvi dizer que os bolinhos locais e os espetos grelhados são absolutamente deliciosos. E mal posso esperar para visitar os movimentados mercados noturnos. Isso tudo soa incrível. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Tem alguma recomendação sobre por onde devemos começar? Na verdade, eu faço. Fiz uma lista de alguns locais altamente cotados que são altamente recomendados por locais e blogueiros de comida. Fantástico! Adoraria ouvir as suas principais escolhas. Esta será a maneira perfeita de mergulharmos na cultura culinária. Lição 8. Desejos de almoço. Ai, Ana, estás despita para almoçar? Claro, estou a sentir fome. O que é que tinha em mente? Estou com vontade de algo saboroso e satisfatório. Talvez um hambúrguer ou alguma massa. Um, um hambúrguer parece bom, mas também desejo algo um pouco mais saudável. Que tal uma boa salada com frango grelhado? Isso funciona para mim. Há um ótimo café na rua que tem deliciosas saladas. Excelente! Vamos lá. Eu poderia usar uma pausa no escritório. Concordo, uma mudança de cenário será agradável. Além disso, podemos recuperar o que está a acontecer. Absolutamente. Queria falar sobre este novo projeto em que estou a trabalhar. Maravilhoso, sou todo ouvido. Lidero o caminho para o almoço. Lição 9. Aventura ao ar livre. Ai, Ana, tem planos para o fim de semana? Na verdade, não. Por que é que pergunta? Bem, estava a pensar em fazer uma caminhada e estava a pensar se gostariam de se juntar a mim. Isso soa como uma ótima ideia. Adoro estar ao ar livre.
Fantástico! Vou embalar algumas barras de água e energia para nos manter abastecidos. Bom pensamento, é sempre uma boa ideia estar preparado. O que é que tinha em mente? Há um belo trilho que eu queria ver. Fica a cerca de 1 hora de carro daqui. Parece perfeito. Estou dentro. Quando é que devemos encontrar-nos? Que tal sábado de manhã por volta das 9 horas? Dessa forma, podemos vencer o calor. Lição 10. Fundamentos de Marketing. Ai, Ana, posso escolher a tua cabeça sobre algo relacionado com negócios? Claro. O que é que tens em mente? Estou curioso sobre a função de marketing de um negócio. Poderia explicar-me isso? Absolutamente. A função de marketing de uma empresa diz respeito ao planeamento, promoção, venda e distribuição dos seus produtos ou serviços. Entendo, é tudo uma questão de passar a palavra e garantir que o produto ou serviço chegue aos clientes certos. Exatamente. O marketing envolve coisas como pesquisa de mercado, publicidade, branding, preços e canais de distribuição. Isso faz sentido. Quais são alguns dos principais objetivos da função de marketing? Alguns dos principais objetivos são gerar consciência, criar procura e, finalmente, impulsionar as vendas e receitas para o negócio. Percebi. É tudo uma questão de conectar o produto ou serviço com as pessoas que precisam dele. Lição 11. Breakfast Rush. Manhã. Tem tempo para uma pergunta rápida? Claro. E aí? Estava a perguntar-me: costuma tomar o pequeno almoço antes de ir trabalhar? Infelizmente, não. Normalmente tenho um pouco de pressa de manhã, por isso não tenho tempo para um bom pequeno almoço. Ai, percebi. É uma pena. O pequeno almoço é uma refeição tão importante. Eu sei. Devia esforçar-me mais para encaixá-lo, mas é difícil com a minha agenda ocupada. Ouço-te. Talvez pudesse experimentar algumas opções rápidas e fáceis de pequeno almoço, como um smoothie ou uma barra de granola. Isso é uma ótima ideia. Vou ter de procurar algumas ideias de pequeno almoço saudáveis e para viagem. Obrigado pela sugestão, John. Não há problema algum. Cuidar de si deve ser uma prioridade, mesmo com uma agenda agitada. Lição 12. A celebração da Páscoa. Olá, Ana. Sabia que a Páscoa está ao virar da esquina? Oh, a sério? Adoro a Páscoa. É uma época do ano tão alegre. Definitivamente. O clima de primavera e as decorações coloridas deixam-me sempre de bom humor. Absolutamente. E o coelhinho da Páscoa e a caça aos ovos são muito divertidos, não são? Definitivamente. Lembro-me de quando éramos miúdos, costumávamos ter a melhor caça aos ovos de Páscoa da vizinhança. Oh, sim. Esses eram os dias. Ainda tenho alguns dos ovos de plástico que costumávamos recolher. Isso é tão fixe. Ainda tinge ovos para a Páscoa?
Claro, é uma tradição que mantive ao longo dos anos. Toda a família envolve-se. Isso é fantástico. Devia começar a fazer isso com os meus filhos. Eles adorariam. Lição 13. Frequência à Igreja de Natal e Páscoa. Ai, Ana, já reparou quantas pessoas frequentam a igreja por volta do Natal e da Páscoa em comparação com o resto do ano? Sim, reparei definitivamente nisso. As igrejas estão sempre lotadas durante esses dois feriados. É como se todos saíssem da marcenaria apenas para aquelas ocasiões especiais. Acha que só vão à igreja algumas vezes por ano? Provavelmente. Acho que muitas pessoas só vão à igreja ocasionalmente, talvez apenas para os grandes feriados. Esse também é o meu sentido. É como se quisessem manter a aparência de serem religiosos, mas não o praticam regularmente. Bem, pelo menos estão a fazer um esforço para ir durante os feriados cristãos mais importantes, mesmo que não seja o ano todo. É verdade. Suponho que seja melhor do que não ir de todo. Essas grandes multidões devem deixar os pastores muito felizes, mesmo que a presença seja um pouco esporádica. Imagino que sim. As igrejas têm de angariar muitas doações durante esses horários de pico. Definitivamente. O Natal e a Páscoa são provavelmente o pão com manteiga para muitas igrejas. Lição 14. Chamador misterioso. Olá, Ana, recebi uma ligação estranha mais cedo. Era a voz de um rapaz, mas ele disse que era para mim. Isso é estranho. Reconheceram a voz? Não, não faço ideia de quem era. A chamada dizia: "O John está aí?" Quando respondi. Que estranho. O que é que disseste? Acabei de dizer este é o John. E o rapaz disse desculpe, número errado e desligou. Isso é tão estranho. Acha que foi uma brincadeira ou algo assim? Não tenho a certeza. Não parecia uma brincadeira. O miúdo parecia confuso. Um, Talvez fosse apenas um número errado e o rapaz percebeu o seu erro. Ainda assim, é um pouco estranho para uma criança estar a fazer chamadas. Sim, não sei. Apanhou-me desprevenido. Se acontecer de novo, posso tentar obter mais informações sobre eles. Lição 15. Relafar em casa num dia quente. Olá, Ana. Fico feliz que a nossa casa permaneça agradável e fresca mesmo nestes dias quentes de verão. É o lugar perfeito para relaxar. Concordo, John. O calor pode ser brutal, mas a nossa casa acolhedora é um refúgio bem-vindo. O que gosta de fazer para vencer o calor? Bem, normalmente pego uma bebida gelada e fico na sala de estar com o ar-condicionado ligado. Talvez leia um livro ou veja um filme. Isso soa adorável. Gosto de instalar o meu computador portátil no pátio e trabalhar enquanto aproveito a brisa suave. Assim, o pátio. Um ótimo local para pegar um pouco de sombra e uma brisa fresca. E se estiver a sentir-me ativo, posso fazer um treino ligeiro no ginásio da cave. Excelente ideia. Manter-se ativo, mesmo num dia quente, é tão importante.
Embora confesse, é mais provável que me delicie com uma delícia gelada como um picolé ou um gelado. Um picolé parece perfeito agora. Talvez possamos nos mimar mais tarde e saborear um lanche fresco juntos. Adoraria isso. São os prazeres simples que tornam estes dias quentes muito mais suportáveis. Absolutamente. Desde que tenhamos o nosso pequeno oásis em casa, podemos vencer o calor e relaxar com conforto. Lição 16. Excursão de compras Savvy. Bom dia! Notou todas as grandes vendas que estão a acontecer na cidade ultimamente? Aposto, John. Tenho estado a olhar para algumas novas roupas de verão e utensílios domésticos. Vamos fazer uma aventura de compras? Parece um plano. Queria ir buscar algumas coisas para a casa também. Por onde devemos começar? Ouvi dizer que a loja de departamentos tem algumas ofertas fantásticas nas suas prateleiras de desembaraço. E a nova loja de descontos acaba de abrir. Ouvi dizer que tem preços fantásticos. Oh, o centro comercial, hein? Isso definitivamente vale a pena conferir. Além disso, aposto que também podemos encontrar alguns achados exclusivos de boutiques locais. Absolutamente. Uma mistura de grandes lojas e lojas locais é o caminho a percorrer para as melhores ofertas. Estou pronto quando estás, John. Ótimo! Vamos mapear a nossa rota de compras e ver quantas pechinchas incríveis podemos conseguir hoje. Adoro uma boa caça ao tesouro. Isto vai ser muito divertido. Quem sabe que joias escondidas podemos descobrir? Exatamente. A emoção da caça é metade da emoção. Muito bem, vamos em frente, poupanças aguardam. Lição 17. Atirando estereótipos em campo. Ai Ana, viste o grande jogo de futebol ontem à noite? Claro que sim, John. Foi um mordedor de unhas, mas uma excelente demonstração de habilidade. Definitivamente. Esses jogadores fizeram com que parecesse fácil lá fora em campo. Exatamente. O futebol é muitas vezes estereotipado como um clube de velhos rapazes, mas o talento e o atletismo em exposição prova o contrário. Tens toda a razão. O jogo feminino, em particular, é tão emocionante e competitivo como o masculino. Absolutamente. A velocidade, a agilidade e o pensamento estratégico das jogadoras são verdadeiramente impressionantes. Absolutamente. Já é tempo de derrubarmos essas percepções ultrapassadas e apreciarmos o futebol como o desporto dinâmico e global que é. Bem dito, John. A diversidade e inclusão do jogo faz parte do que o torna tão especial. Não podia estar mais de acordo. O futebol reúne pessoas de todas as classes sociais. É uma força unificadora. Lição 18. Encontro no deserto. Uau! Nunca vais adivinhar o que me aconteceu na minha caminhada de ontem. Conte, John. Foi algo excitante? Ou talvez um pouco assustador? Um pouco de ambos, na verdade. Estava a passear pela floresta quando me deparei com um urso preto. Um urso preto. Oh meu Deus!
Esse deve ter sido o encontro e tanto. Como é que reagiu? Bem, eu congelei no início, mas depois lentamente comecei a recuar, mantendo os olhos no urso o tempo todo. Movimento inteligente. Os ursos negros podem ser imprevisíveis, por isso dar-lhes espaço é definitivamente a abordagem mais segura. Absolutamente. Felizmente, o urso parecia mais interessado em ir à procura de comida do que em interagir comigo. Isso é um alívio. Fico feliz que tenha ficado calmo e tenha conseguido sair da situação em segurança. Eu também. Foi definitivamente uma experiência cheia de adrenalina, mas agradeço por ter sobrevivido ileso. Lição 19. Expectativas claras. Ai, Ana, queria falar contigo sobre uma coisa importante. Claro. O que é isso? Bem, acho que é importante estabelecermos algumas expectativas claras para o nosso projeto. Tens razão. É uma boa ideia. Que tipo de expectativas tinha em mente? Penso que deveríamos definir os nossos papéis e responsabilidades, bem como fixar alguns prazos. Isso faz sentido. A comunicação é a chave para uma colaboração bem-sucedida. Exatamente. Acho que se estivermos na mesma página, poderemos trabalhar com muito mais eficiência. Concordado. Vamos sentar-nos e passar por tudo passo a passo. Parece bom. Fico feliz por estarmos a tomar o tempo para fazer isto direito desde o início. Lição 20. A aparência importa. Ai, Ana, posso perguntar-te uma coisa? Claro. E aí? Alguma vez sentiu que as aparências podem ser enganosas? É uma pergunta interessante. O que quer dizer exatamente? Bem, eu estava a ver este programa outro dia, e a personagem principal tinha cabelo preto e um comportamento sério. Ok, vá em frente. Mas depois aconteceu que ela era muito divertida e alegre quando a conhecíamos. Percebi o que quer dizer. Às vezes fazemos suposições com base na aparência exterior de alguém. Exatamente. Achei que a sua coloração a fazia parecer quase inacessível a princípio. Lição 21. Desfrutar das pequenas coisas. Ai, Ana, tem assistido a esse novo programa de que toda a gente fala? Queres dizer aquele sobre a família peculiar? Sim, tenho apanhado. É tão bom, certo? Tenho gostado muito dos pequenos detalhes e nuances. Também. O humor subtil e as interações das personagens fazem com que se destaque. Definitivamente. É o tipo de programa que apenas adiciona outra camada de prazer. Absolutamente. Quanto mais observamos, mais apreciamos as pequenas coisas. Exatamente. É o tipo de programa que nos mantém empenhados e entretidos. Totalmente. É uma refrescante mudança de ritmo em relação a muitas das típicas tarifas de TV. Com certeza.
Ainda bem que ambos descobrimos esta joia de um espetáculo. Lição 22. Dia na praia. Bom dia! Ouviu falar daquele novo resort de praia que acabou de abrir? Sim, fiz. Tenho vontade de dar uma olhada. O que acha? Devemos planear uma viagem para lá este fim de semana. Isso soa incrível. Adorava fazer caminhadas e nadar. Seria uma ótima maneira de ir ao ar livre e aproveitar o bom tempo. Definitivamente. Podíamos embalar um almoço de piquenique e fazer dele um dia inteiro. Ouvi dizer que as vistas dos trilhos para caminhadas são de tirar o fôlego. Isso é perfeito. Já estou ansioso por isso. Provavelmente deveríamos levar protetor solar e toalhas de praia também. Boa chamada. Vai ser escaldante lá fora. Vou levar o meu chapéu e os óculos de sol também. Parece que estamos tudo pronto então. Mal posso esperar para vos fazer novas memórias na praia. Eu também não. Vai ser uma aventura tão divertida. Estou tão animado para explorar a área contigo. Fantástico! Vou tirar muitas fotos para podermos olhar para trás no nosso dia na praia. Lição 23. Meses do ano. Ai, Ana, sabias que há 12 meses no ano? A sério? Não sabia disso. Quais são os nomes dos meses? Bom, o primeiro mês é janeiro, seguido de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e finalmente dezembro. Uau! Isso é muito para lembrar. Terei de anotar isso. Sim, pode ser um pouco complicado no início, mas uma vez que se pega o jeito, é fácil de lembrar. Ok, deixe-me repeti-las. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ótimo trabalho! Conseguiste! Obrigado. Agradeço que tenha tempo para me explicar os meses. Isso ajuda muito na minha aprendizagem de inglês. Não há problema algum. Terei todo o prazer em ajudá-lo a melhorar o seu inglês. Deixe-me saber se tiver outras perguntas. Aula 24. Firmeza e textura. Ai, Ana, quando escolhemos frutas e legumes, como é que sabes quais estão maduros? Essa é uma ótima pergunta. Costumo procurar aqueles que são firmes, mas não demasiado duros. Apertá-los suavemente pode ajudá-lo a determinar a firmeza. Ai, percebi. Isso faz sentido. E a textura? Isso também é importante? Absolutamente. Quer procurar uma textura suave e uniforme. Evitar quaisquer manchas ou pontos fracos também é uma boa ideia. Ok, vou ter isso em mente. Aperte suavemente para verificar a firmeza e procure uma textura agradável e uniforme. Parece uma boa abordagem. Exatamente. É preciso alguma prática, mas vais ter o jeito. A chave é ser gentil e não apertar com muita força. Certo,
Não quero ferir o produto. Obrigado pelas dicas. Isso vai realmente ajudar-me a escolher melhores frutas e vegetais. Fico feliz em poder ajudar. Deixe-me saber se tiver outras perguntas. Serve. Esta foi uma conversa muito informativa. Lição 25. Investigar arrendamentos para férias. Ana, ainda estás a planear as férias nas Caraíbas? Sim, estou. Tenho feito muita pesquisa sobre aluguéis de férias, mas pode ser um pouco esmagador. Posso imaginar. Há tantas opções por aí. O que é que tem procurado em particular? Bem, estou a tentar encontrar um aluguer agradável e acessível com boas críticas de hóspedes anteriores. É uma abordagem inteligente. Procurar sites com classificações elevadas e feedback positivo é fundamental. Absolutamente. Tenho andado a pesquisar na internet à procura de anúncios de aluguer com muitas avaliações detalhadas. É uma ótima estratégia. Quanto mais informações puder reunir, melhor poderá encontrar o sítio perfeito. Exatamente. Quero ter a certeza de que estou a obter um bom valor e um alojamento de qualidade. Definitivamente. Aproveitar o tempo para fazer a sua pesquisa será recompensado no final. Lição 26. Produzir sexo aventura. Ana, tem visto a secção de produtos ultimamente? Eles têm algumas frutas e vegetais frescos incríveis. Oh, a sério? De que tipo de produtos tem gostado? Tenho experimentado algumas coisas novas. Outro dia apanhei um punhado de mangas suculentas e pimentões crocantes. Isso soa delicioso. Adoro mangas. São tão doces e refrescantes. O que gosta de fazer com eles? Normalmente, corto-os e como-os como lanche, mas também já fiz molho de manga. É a cobertura perfeita para peixe ou frango. Isso soa bem. Vou ter de experimentar. E quanto aos pimentões, como é que gosta de usá-los? Os pimentões são tão versáteis. Vou fatiá-los e adicioná-los a saladas, ou às vezes vou recheá-los com arroz e carne moída para uma refeição saborosa. Oh, pimentos recheados são fantásticos. Vou ter de ficar atento a umas pimentas de boa aparência na minha próxima ida ao supermercado. Definitivamente, a secção de produtos é onde está. Sempre tantas opções frescas e saborosas para explorar. Lição 27. Aventuras acessíveis. Ana, conseguiu encontrar boas ofertas de alojamento para a sua próxima viagem? Sabe, tenho procurado algumas opções mais acessíveis. Encontrei um bom bed and breakfast que parece um ótimo valor. Isso é fantástico. Poupar dinheiro em alojamento é fundamental quando está a tentar viajar com um orçamento limitado. Absolutamente. Também tenho vindo a descobrir alguns restaurantes locais que oferecem refeições a preços razoáveis. Ótimo, isso vai ajudar-te a manter os custos dos alimentos baixos também. Comer em locais mais baratos é uma maneira inteligente de esticar o seu orçamento de viagem.
Definitivamente. Vou precisar de poupar o máximo que puder para poder fazer alarejo nas divertidas atividades e atrações. Bom pensamento. Que tipo de coisas espera fazer na sua viagem? Bem, estou muito ansioso para ver os trilhos para caminhadas na reserva natural nas proximidades. Ouvi dizer que há um mercado exterior fixe que quero explorar. Oh, as caminhadas e o mercado parecem um bom momento. Esses tipos de atividades gratuitas ou de baixo custo são perfeitos para viagens com orçamento limitado. Aula 28. Passeio de trânsito. Ayana, como planeia viajar na sua próxima viagem? Bem, estava a investigar as opções de transportes públicos e parece que o sistema de autocarros é uma forma muito conveniente de chegar a todas as principais atrações. Bom, pegar o autocarro é uma escolha inteligente, especialmente se tentamos poupar dinheiro. Absolutamente. Descobri que há um autocarro que vai diretamente para a entrada da reserva natural onde quero fazer caminhadas. Isso é perfeito, não precisa se preocupar com estacionamento ou gás. O autocarro vai deixá-lo exatamente onde precisa estar. Exatamente. Ouvi dizer que também há um autocarro que circula entre o centro da cidade e o mercado exterior, o que tornará muito fácil chegar lá. Parece que o sistema de transporte público naquela cidade é muito bem conectado e conveniente para os turistas. É mesmo. Fico feliz por ter investigado, porque vai tornar a deslocação muito mais fácil e mais acessível. Isso é fantástico. O transporte público é uma maneira tão subestimada de explorar um novo lugar, especialmente se estiver com um orçamento mais apertado. Lição 29. Embalagem de ponteiros. Ayana, está a começar a preparar-se para a sua próxima viagem? Sim, estou a fazer as malas neste momento. Tens alguma dica para mim? Definitivamente. Uma coisa que sempre recomendo é embalar produtos de viagem sempre que possível. Oh, é uma ótima ideia. Vai ajudar-me a poupar espaço na minha mala. Exatamente. E normalmente pode encontrar versões para viagens de todos os seus produtos de higiene pessoal essenciais nos dias de hoje. É bom saber disso. Vou ter de ficar de olho nas garrafas e recipientes mais pequenos. Outra dica é tentar embalar roupas versáteis que possam ser misturadas e combinadas. Oh, isso é inteligente. Dessa forma, posso criar mais outfits com menos itens. Precisamente. E não se esqueça de deixar algum espaço na sua bagagem para quaisquer lembranças ou compras que possa fazer. Lição 30. Uma conversa pensada. Olá, Ana, tenho pensado muito nos nossos planos futuros. O que é que achas? Bom dia, John. Também tenho pensado nisso. O que é que tens em mente? Bem, estou curioso para ouvir os teus pensamentos. Que tal começarmos por explorar alguns novos interesses juntos? Oh, isso soa adorável. Estive a querer experimentar um novo passatempo. Gostaria de se juntar a mim? Importa-se se sugerir que procuremos o voluntariado? Acho que seria uma forma significativa de passar o nosso tempo. Tenho pensado a mesma coisa.
Podíamos fazer uma diferença real na nossa comunidade. Absolutamente. Seria ótimo encontrar uma causa pela qual ambos somos apaixonados. Concordo. Esta é uma excelente oportunidade para crescermos e causarmos impacto. Não podia estar mais de acordo. Fico feliz por estarmos na mesma página sobre isto. Lição 31. Uma aventura ao ar livre. Olá, Ana. Mal posso esperar para explorar a natureza contigo neste fim de semana. Eu também não, John. Estou ansioso por isto há muito tempo. Eu sei, vai ser uma explosão. Vamos divertir-nos tanto a fazer caminhadas e descobrir novos pontos turísticos. Definitivamente. Já estou a imaginar uma bela paisagem e o ar fresco. O mesmo aqui. Será a maneira perfeita de recarregar e descontrair. Absolutamente. Merecemos este tempo para nós próprios ao ar livre. Não podia estar mais de acordo. Esta vai ser uma aventura para recordar. Estou tão entusiasmado. Vamos aproveitar ao máximo cada momento juntos. Apostam. Este vai ser um fim de semana que nunca esqueceremos. Lição 32. Equilibrar trabalho e lúdico. Olá, Ana. Tenho pensado em como podemos dedicar mais tempo aos nossos hobbies. É uma ótima ideia, John. Deveríamos, sem dúvida, tentar encontrar um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Exatamente. Passar tempo de qualidade com os amigos e perseguir as nossas paixões é tão importante. Não podia estar mais de acordo. Deveríamos fazer um plano para agendar mais atividades de lazer. Parece perfeito. Podemos começar por reservar algumas horas por semana para os nossos hobbies. Isso é viável. E podemos envolver os nossos amigos também, torná-lo numa coisa de grupo. Excelente. Tenho a certeza que adorariam juntar-se a nós nos nossos novos empreendimentos de hobby. Absolutamente. Isto vai ser muito divertido. Mal posso esperar para começar. Eu também não. Esta é a maneira perfeita de recarregar e reconectar. Lição 33. Permanecer conectado. Ai, Ana, notei que tem usado muito essa palavra ultimamente. Oh, queres dizer amor? Não tinha reparado, mas tens razão. Sim, é interessante como essa palavra continua a surgir. Sabe, acho que é porque adoramos passar tempo juntos. Absolutamente. A nossa ligação é tão especial e aprecio cada momento convosco. Sinto-me da mesma maneira. Temos uma ligação tão forte, e estou grato por isso. Eu também. É importante nutrir e celebrar a nossa relação. Definitivamente. Devemos fazer um esforço para priorizar o tempo de qualidade e a comunicação aberta. Concordado. Essa é a chave para manter o nosso amor forte e o nosso vínculo inquebrável. Lição 34. Uma visão partilhada. Ana,
Tenho pensado muito nos nossos planos e objetivos futuros. Oh, a sério? Também estive a refletir sobre isso. O que é que está a pensar? Bem, adoraria ouvir os teus pensamentos primeiro. Que tipo de visão tem? Vejo que continuamos a crescer juntos, apoiando os sonhos e aspirações uns dos outros. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Quero que sejamos parceiros em todos os sentidos. Definitivamente. Deveríamos sentar-nos e traçarmos um plano para tornar essa visão uma realidade. Absolutamente. Estou entusiasmado por colaborar e descobrir os próximos passos. Eu também. Esta vai ser uma viagem incrível e estou feliz por estarmos juntos nela. Não podia estar mais de acordo. O nosso futuro é brilhante e mal posso esperar para ver o que conseguiremos. Lição 35. Desmatando a floresta. Bom dia, Ana. Ouviu falar do plano para limpar a floresta para dar lugar a quintas e cidades? Sim, eu tenho. Preocupa-me o impacto que isso terá no ambiente. Cortar todas essas árvores parece prejudicial. Compreendo a tua preocupação, mas a terra é necessária para as pessoas viverem e cultivarem alimentos. Por vezes, o progresso exige decisões difíceis. Eu sei, mas não podemos encontrar uma maneira de desenvolver a terra sem destruir toda a floresta? Tem de haver uma solução mais sustentável. Bem, os madeireiros dizem que vão replantar algumas árvores, mas não tenho a certeza se isso vai compensar totalmente o que está perdido. É uma questão complexa. Exatamente. Temos de considerar cuidadosamente as consequências a longo prazo antes de nos precipitarmos para isso. A floresta é o lar de tantas espécies. Isso é verdade. Vou ter de aprender mais sobre o plano e ver se existem alternativas que protejam melhor o ambiente. Agradeço que tenha a mente aberta sobre isso. Talvez possamos pesquisar juntos algumas ideias de desenvolvimento amigas do ambiente. Boa ideia. Eu valorizaria a sua opinião sobre isso. Tem de haver uma maneira de responder às nossas necessidades sem devastar a floresta.